Olá, olá, senhores, mais um videozinho. Hoje vamos falar da união, unir todos. Tá frio aqui hoje, no Rio de Janeiro. Estamos em agosto. Acho que hoje é dia 15, se não me engano. Acho que é 15. 2025, ano. Olha, senhores, as novas informações, os novos ensinamentos vindos através de canalizações ensina que todos nós devemos nos unir, e que todas as religiões devem se unir. Aí outro dia eu fiquei pensando, puxa, unir as religiões, respeitar uns aos outros, mas veja a dificuldade. Um acha que aquele rito é melhor, o outro, uma outra religião, não acredita em reencarnação. O outro acha que não precisa rezar, o outro precisa rezar, enfim. Então, como deve acontecer, como deveria ser, se certo ou errado, a gente nunca sabe, né? Mas na minha maneira de ver, vamos dizer, agora, isso aí é pessoal que eu estou falando, hein? Não é? Aí eu fiquei pensando, bom, o ideal seria o quê? Exemplo, que o Evangelho, quando escutasse falar em reencarnação, em canalização, em psicografia, que ele se interessasse em saber e entender, e depois na sua igreja, sem que mudasse seus ritos lá, os hinos que gostam de cantar, ele desse uma aulinha lá, né, antes do culto, sobre isso. Por exemplo, um dia, hoje vamos falar da mediunidade de algumas pessoas, e informar que tem muitos médiuns nas igrejas evangélicas, e nos católicos, e nos Krishnas, e nos Brahmanes, Brahma Kumari, Seixenoe, Templo Sai Baba, templos budistas. Bom, o Banda já sabe que são médios, né? Deixa eu ver. E outras religiõezinhas aí, sei lá. Porque todos nós temos mediunidade. Uns são desenvolvidos e outros não. Então, como eu estava falando, então o Evangelho, o pastor chegaria lá, depois de ter entendido e ensinado, e ia dar essa informação aos frequentadores. O católico, a mesma coisa. O católico ensina a rezar, ele não, acho que não entende, né? Que acha que só Cristo é que apareceu, que só Cristo é que teve essa coisa de aparecer, né? Eu não sou católica, nem me interessa saber das coisas católicas, sinceramente. Então, ele deveria também falar sobre a morte depois do desencarne. O que é que acontece? Que nós continuamos a viver. E assim todas as religiões, do budismo, né? Então, aí, o católico também poderia ensinar ou falar alguma coisa, em vez de meter malho, porque eu já assisti missas em que metem malho nas outras religiões, o padre lá católico. Ensinar, dizer, ó, o evangélico, senhores, tem uma coisa boa.
porque ele aceita Cristo e ele diz: Cristo veio nos salvar. Só que não é assim. É salvo quem seguir o caminho de Cristo, quem seguir o amor. E ensinar que aquela foto que está lá, do que fizeram lá, aquela foto com Cristo com a mão aqui no chakra cardíaco, que está apontando para o amor. Ali é a mensagem. Tem que desenvolver o amor incondicional, é o chakra cardíaco, tem que abrir o chakra cardíaco. Conforme vamos evoluindo no amor incondicional, o chakra vai se abrindo. A luz vai ficando maior, a luz rosa. Ele tem a luz rosa e a luz verde, tá? Que é da cura. Então, cada religião poderia mencionar ensinamentos de outra, né? Mas não, você vai para conhecer os lugares das outras religiões, tem que ser só ali. Acabou. Caixa quadrada. Botou ali. Caixa quadrada. Acabou. Católico também podia dizer, devem meditar em Deus, em Jesus, em Deus. Não. Aí vai numa outra religião, mesma coisa. Tá. Então a religião que se aproxima mais da verdade seria o espiritualismo, nem o espírita, nem o espiritismo. Também se aproxima, mas o espiritualista se aproxima mais da verdade. Quando as igrejas deveriam também ensinar que não é só a Terra que tem gente aqui, não. Gente ruim pra caraca, né? Outros planetas têm gente. Gente diferente, gente parecida com o nosso corpo físico. Não, mas a espiritualidade ensina. O católico não ensina, o evangélico não ensina, o budista também parece que não ensina, né? Já frequentei, mas não vi nada que ensinasse isso. Brahma Kumari ensina a meditar, fala muito em Deus, mas também não fala assim, também, extraterrestre. E então uma meia dúzia de gente resolveu colocar uns lugares aí que falam realmente de extraterrestres e os adoram como deuses. Colocaram como se fosse religião. Outro erro, né? E ali não há mais nada que só extraterrestre. Ora, senhores, religião, vamos dizer religião, ensinamentos espirituais e extraterrestres é a mesma coisa, porque os extraterrestres de luz ensinam o que a gente aprende na espiritualidade. Ensinam que existe Deus, que realmente existe Deus. Muitos falam de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nada mais é do que um extraterrestre. E aí tem uma meia dúzia aí de pessoas fazendo essas bobagens aí, colocando os extraterrestres como se fossem deuses. E no dia que vier uma nave se apresentar aí, quando os seres humanos já estiverem preparados, aqui nesta dimensão, que já for de quinta, aí eles vêm, se apresentam, aí vão se ajoelhar e dizer: oh, chegaram os nossos deuses. E eles vão chegar aqui simplesmente para ensinar. Os que estão aqui, ensinar a evoluir melhor. Também com certas técnicas, né? Ó, gente. E outros que têm uma expansão melhor de consciência, acreditam, e alguns já tiveram prova de que existem seres em outros planetas, etc, etc, mas não gostam da parte de saber a parte negativa, a parte trevosa, e muitos não acreditam.
Gente, tanto os seres de luz como os seres das trevas têm a mesma evolução de sabedoria. Falando de outra maneira, o desenvolvimento dos seres de luz também é o desenvolvimento dos seres das trevas. Só que os seres das trevas usam para o mal, eles adoram ver as outras ferradas, né? Opostos do mal. E os seres da luz usam para ajudar as pessoas e para ajudar em todos os aspectos, na saúde, para ajudar na evolução, para proteger, para que, se ela for uma pessoa boa, protege a pessoa para que as trevas não consigam fazer as intenções, né, que eles têm, de acabar com aquela pessoa que é muito boa. Essa é a diferença entre a luz e as trevas. Um faz para o bem, outro faz para o mal. É na magia também. Existe a magia do bem e a magia do mal. Mas o procedimento, né, é igual. Só que a evocação, um evoca as trevas e o outro evoca os tronos de Deus, da luz. Os tronos de Deus, está lá na Bíblia, ó senhores evangélicos, está lá na Bíblia, os tronos de Deus. 7 tronos. Da fé, do conhecimento, do amor, da justiça, da evolução, da criação. Sempre esqueço um. São 7. Vamos lá. Da fé, amor, conhecimento, lei, justiça, evolução, concepção. 7. E aquilo que é como se fosse uma xerox do próprio Deus. Ele se individualizou, ele tem tudo aquilo dentro dele, mas o Deus quis se individualizar. Então ele se individualizou no trono da fé, que é um mental, com uma estrela na mente que pulsa e joga as partículas da fé no espaço. No espaço e na criação que vai acontecer ali, né? Do amor. É uma individualidade do Criador, né, de Deus, com uma estrela diferente da do outro, e com aquela potência de pulsar, de botar os fatores, que são as partículas referentes ao amor, nas geometrias, com as geometrias sagradas. O da fé tem uma geometria diferente da geometria do amor. Aí veio o trono do conhecimento. Está lá pulsando, papapá, com outra estrela diferente, papapá, papapá, papapá. E a partícula dele tem uma geometria diferente. E cada uma delas emite ondas. Eletromagnetismo. Magnetismo e eletromagnetismo. E a ciência pura, né? O conhecimento da espiritualidade, o conhecimento da gênese sagrada é ciência pura, não é a religião não, gente. Transformaram essas coisas aí em religião, né? Mas é ciência. O que acontece quando uma pessoa fica meditando? Ela está projetando o quê? Ondas. Está usando a mente para meditar, não está? Está projetando ondas, partículas. Ela mesma está projetando. Mas ela quer ir lá juntar com a partícula de Deus. Poucos conseguem, mas muitos conseguem. Poucos conseguem, mas alguns conseguem. Aliás, desculpa. O que é que o guia de um médium que não incorpora, mas que o guia está ali do lado, o que ele está fazendo para o médium receber a energia? Ele está irradiando as partículas do corpo imaterial, né? Não tem um corpo material, ele é imaterial, é luz, então ele está irradiando aquelas partículas. Ciência pura.
Então, nós somos filhos, todos nós, somos filhos de Deus, através dos tronos de Deus, que é o próprio Deus, que faz os espíritos, que faz o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, sexto plano, sétimo plano da vida, né? Vamos evoluindo. Ele dá... E quando você escutar falar, é o próprio Deus que está dentro da gente, vivendo na gente. Não está errado. Ele vive da gente, vive dentro da gente, mas, ao mesmo tempo, é uma individualidade. Nós somos uma individualidade. Ele dá o poder da gente pensar, da gente... livre-arbítrio, não em tudo, né? Mas a gente tem um livre-arbítrio. Às vezes a gente é determinado ou determinada para uma determinada função, mas às vezes você não quer, né? Então você vai escolher outra coisa. Aí próxima vida pode ser que você tenha que vir passar aquela coisa que foi escolhida que você rejeitou. Ou talvez não, ou talvez sim. Não é igual para todo mundo. Tá? Por exemplo, não é igual para todo mundo quando a gente morre. Uns mete na cabeça que fulano veio dizer o que aconteceu com ele após a morte. Então ele acha que vai acontecer aquilo com todo mundo. Não é assim. É diferente uns dos outros. Vários suicidas, após a morte, terão caminhos diferentes. Bêbados terão caminhos diferentes. Não vai acontecer sempre igual. Isso depende de muita coisa. Assassinos também. Vai depender de muita coisa. Invejosos. Depende do grau de inveja. Você pode ficar num grau com lama até aqui, o outro que teve uma inveja só às vezes, lá pode ficar com a lama só até a cintura. Vai ficar menos tempo no umbral, o outro vai ficar muito tempo. Aí tem um monte de gente, mas é um monte de gente achando, não. Eu vi no livro tal que é assim assado. Não é assim, é assim, teima. Então deixa, tá teimando, deixa pra lá. Quando morrer, ele vai ver. Vai ver e pode ser que lembre, bem que me disseram. Bem que me disseram isso. Eu não acreditei. Pessoas ficam presas no caixão pelo cordão de prata. Outros não, outros ficam perto do caixão soltos. Outros nem ficam ali, vão direto para a escola, colônia, para a colônia espiritual, ou então vão para o planeta de origem. Vai direto. Pessoas que têm trauma, têm medo de morrer, podem ficar presas ali no caixão, sim. Até nem é uma questão de involução, às vezes trauma porque tem medo, e aí fica preso ali. Mas se ela for uma boa pessoa, demora um pouco, mas vem, né? Os amparadores vão levar ela para a colônia, uma das colônias. As colônias também têm grau de evolução, então depende. A colônia Nosso Lar também diz que ainda é umbral, viu? Ela fica próxima do umbral pior. Ela é um umbral melhorado, com chance da pessoa evoluir ali. E é igual aqui também. Essa terceira dimensão, como todas as terceiras dimensões em outros planetas, é umbral também. Bom, então se nós somos filhos do mesmo ser e não procuramos nos unir, por quê? Não aceitamos como nós somos. Assisti ontem na Cacau Show
uma senhora e o filho. Ele também já tinha idade. Eu não entendi bem o que ela falou para a moça que a estava atendendo. E ela comentou com o filho: antipática, não fala nada, pacapatá. A senhora prepotente falou assim. Aí eu cheguei pertinho dela e disse assim: mas eu quando era jovem eu também não falava com quase ninguém. Aí o filho prontamente disse: não, mas comerciante tem que agradar o freguês, tem que não sei o quê. Quer dizer, a não aceitação da funcionária. E ela costuma até me atender. E ela me atendeu sorridente, tá vendo? Por que ela não atendeu sorridente a eles? Porque o espírito dela, naturalmente, sentiu algo deles. Que são pessoas prepotentes, que não aceitam as pessoas como elas são. Eles querem que aquelas pessoas sejam como eles querem que sejam. Eu já tinha notado isso. Ela é um pouco diferente dos outros funcionários. Eu estou sempre falando que dela fechada. E ali, aquela moça fechada, muita coisa, e às vezes tem um coração. Eu não tenho essa clarividência, eu estou dando essa hipótese, né? Às vezes o coração dela é um coração bom. E porque ela foi tão sorridente, ainda foi abrir a porta para eu passar com o andador. E fica preocupada, querendo até me segurar. E não foi simpática para esse casal que estava lá, a mãe e o filho. Ele já quase idoso, porque ele também já tinha muita idade, ela também, e ela mais ainda, né? É bom quando a gente observa essas coisas, e a gente já tem um certo estudo espiritual, a gente perguntar, para nós mesmos perguntar, por quê? Por que agiu dessa maneira, agiu diferente? Por que aquela senhora falou aquilo, né? Então, por que ela falou? Não aceitação. Eu tô lá, tá me servindo, tá séria, não quer falar, não quer cumprimentar, mas tá fazendo o serviço direitinho, tá embrulhando as coisas, tá me dando troco, tá bom, até logo, muito obrigada. É ou não é? Mas tem que ficar com os dentes à mostra para vender? Não precisa. Não precisa. Aqui no Rio de Janeiro tem muito essa mania, né? Eu era muito séria antigamente, ainda sou. Então as pessoas também não gostavam muito de mim por isso. Quando meus filhos foram à terra deles, né? Tive que ir com eles. Eu cheguei lá, o pessoal quase não era de sorrir, não. O pessoal das cidades e dos vilarejos. E uma pessoa disse: você é muito simpática. Eu digo assim: o que? Eu sou simpática? Eu quase nem falo nada. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu fiquei espantada, surpresa, porque aqui eu era antipática e lá eu sou simpática. Quer dizer, aqui não aceitavam, ou não aceitam como eu sou. Então, eu hoje, com mais experiência da vida, procuro até lá fora ser mais... Eu digo assim, bem, é o hábito, né? O hábito do estado do Rio de Janeiro. Não sei nos outros estados, que eu não conheço, né? Bom, então eu vou, né? Você não vou dizer que eu sou antipática, então... Não é que eu vá ficar rindo à toa, porque também quem ri à toa é pirado, né? Já sabe que é pirado. Isso aí não é normal, né? Você fala alguma coisa, está falando alguma coisa, a pessoa começa... parece que vai chover hoje. Ih, caramba, olha lá. Parece que vai chover hoje. Fica rindo, porque a pessoa falou isso. Coloca uma luva de borracha na mão, chega uma pessoa, aí olha... com luva. Isso não é normal. A gente ri quando tem que rir, né? Quando há motivo para rir. Que quem ri muito, pode contar. O negócio está ruim, tem que fazer tratamento. Agora eu olhei para o quadro para ver se eu vi alguma coisa.
um vídeo que eu tenho aí, que apareceu umas... É porque eu tive a impressão que a luz ali piscou, mas foi impressão. É porque se dá vista, por isso que eu olhei. É que tem um lampião ali, que eu acendi também para dar um pouco mais de claridade aqui, porque está escuro, está querendo chover, mas não chove. É de tarde. Ah, piscou sim, mas já sei. É que eu bati com o pé na tomada aqui. Como é que chama? É uma tomada que tem para botar duas, né? Extensão aqui, na extensão. Ah, então não foi impressão minha, não. Agora eu lembrei de uma coisa, eu vou contar para vocês. Eu morava num outro bairro, na Tijuca, do prédio que tinha porteiro, empregado, aquela coisa toda, elevador, né? Naquela época. Aqui não tem, aqui é prédio antigo, não tem nada, é prédio de pobre aqui. E tinha um porteiro que às vezes conversava comigo, ele me chamava de menina. Eu tinha 30 e poucos anos, mas é que eu não aparentava na época a idade, ele me chamava de menina. Aí conversava comigo. Eu acho que um dia ele disse que quando morresse que ele ia me visitar. E eu quase não sabia nada de nada, sabe, de espiritualidade. Não sabia praticamente nada, só escutava falar. E eu tô lá no apartamento, e tô lá, eu tinha um lampião, esse de cúpula pequenininho, né? Abajur, chama abajur pequenininho assim. E eu tava lá, acho que eu tava, não sei se estava lendo. E aquilo começou a piscar, pique, pique. Senti até uma sensação que eu escutei um barulhinho. Eu digo, por que está piscando aqui? Tá tudo bom. Aí no dia seguinte eu disse, eu digo, cadê o seu fulano? Ele morreu. Ele morreu, foi lá dentro de casa, que ele disse que ia lá quando morresse. Se apresentou assim, piscando a luz do lampiãozinho pequenininho. Viu? Interessante, né? Eu não sei a religião dele. Bom, vamos falar outra. Falei da união de religiões, reunião de família. A união de família já também é muito complicado, porque tem família que não se dá bem com os outros, porque não tem afinidade, aí fica difícil, né? Mas aí deixa para lá, né? Vamos unir quem une a afinidade, devemos estar unidos, os que têm afins de família, mas dar oportunidade àquele que não tem afinidade e quiser se unir, desde que, veja bem, vamos ter discernimento, desde que ele não venha perturbar ninguém, né? Não, tem gente que perturba, né? E quando você tem um animal, eu vou aconselhar a vocês ter um casal, seja de cachorro, seja de passarinho, seja de gato, porque os animais se sentem muito sozinhos. Eles nasceram para conviver entre eles. Então, por exemplo, eu tenho, agora é 5, né? 5 gatos. Eles brigam às vezes com eles, mas ao mesmo tempo fazem carinho com eles. Às vezes um gosta de deitar perto do outro, né? Então, quando vocês fizeram essa caridade de ter um bichinho dentro de casa, tenham sempre 2. Passarinho também. Não sei se passarinho pode, um macho com macho, uma fêmea com uma fêmea, não sei. Se não botam uma fêmea e um macho, né? Aí vai dar um filhotinho. Tenham sempre um casalzinho. Porque é necessário a convivência deles também com a mesma espécie. Ou quando ele consegue conviver com outro de espécie diferente também.
um cachorro com gato, um jabuti com outro bichinho, mas só que o gato pode arranhar, pode, né, o jabuti, a tartaruga e o jabuti. Deixa eu ver, essas avezinhas, essas que tem um penacho aqui na frente, né? Tem uns que fala muito, não é papagaio, mas fala muito, né? Papagaio tá sumindo, né? Tá sumindo, quase não se vê papagaio mais. Então é sempre bom ter dois. Ora, quem tem um pode ter dois, né? A despesa também não vai ser assim tanta. Comida não vai ser assim tanto. Tem aquele ditado que diz: 2 é bom e 3 é demais. É verdade. 2 não dá assim tanta despesa. Às vezes você vai fazer uma comida para uma pessoa só, você faz a comida, tem que fazer um pouco mais, porque senão não dá jeito para fazer, é ou não é? Você vai fazer um suco, sempre faz mais, mesmo que você não tome. Então, aquilo dá para outra pessoa. E o animal é a mesma coisa. Pode dividir lá a ração, não é tanto assim. Agora, se começa a botar mais, aí é outro caso, né? Eu, por exemplo, tenho que comprar um saco para um mês de 10 quilos para 5 gatos. E ainda compro outras coisinhas para eles, né? Para inteirar, ser uma coisa diferente. Aí é uma despesa grande, né? Então eu tenho que regular a comida. Também não é desperdiçar, jogar a comida assim, porque no dia seguinte já não quer, né? Então a gente bota mais ou menos aquela quantidade que ele vai comer, para não estragar. E é isso. Bem, pense nisso que eu falei, unir as religiões. Tem algum pastor assistindo isso? Algum evangélico? Tem algum católico? Tem algum Brahmani, Kumara? Tem algum Sexenue? Tem algum Krishna? Tem algum budista? Tem um espírita? Tem um espiritualista? Tem um bandista? Tem um candomblessista? Caramba. Tem... Que mais? Messiânico? Tem algum messiânico? Tem... Que mais? E agora? Algum trevoso? Alguma religião trevosa? Mesmo você trevoso, pode dar ensinamentos. Dizer, bom, nós seguimos isso aqui, agora tem os que seguem a luz. Aí vocês podem ensinar trevosos, lá no teu centro trevoso. Nós somos médios, mas os outros também são lá da banda, nós fazemos magia, mas os da luz também fazem magia. Pode ensinar também. Unir as coisas, né? Então. E é isso. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Agregar. Lembra do amor incondicional. Lembra do trono do amor, que é agregador. Agregar, juntar as pessoas, juntar as religiões, juntar os países, sem que um tenha. Agora essa agora que eu vou falar é forte. Sem que nenhum deles tenha uma soberania sobre os outros, como tem, né? Como está acontecendo. Que cada país saiba reger seu próprio país com sabedoria e amor. Por isso que tem sempre um com soberania maior, porque tem os outros que estão fazendo merda,
os países, né? Como aqui na América do Sul, que tem o... Como é que é o país? Aquele maluco lá, o Maduro, que não cai do galho de jeito nenhum. Maduro não cai do galho. Então, aí um país mais que está mais soberano, mandão, aí a gente tem que interferir, né? Não deveria existir nada disso. Cada país deveria reger seu próprio país, mas se unirem ao mesmo tempo. Bem, mas a língua é diferente. Mas se unir como, por exemplo, quando acontece catástrofes, há uma certa união, não há? Países ajudam os outros em catástrofes. Como agora lá na Europa, a União Europeia vai ajudar. Portugal está em chamas, todo o país. Uma coisa impressionante. Dizem que foi gente que está botando incêndio proposital. Não sei se é ou não é, não sei. Se é verdade ou é mentira. Agora estão tendo ajuda dos outros, porque lá aqueles pinheiros, aqueles eucaliptos, oliveiras, castanheiros, abrolhos, que mais? Azinheira, etc, tudo queimado, campos e campos e campos, extensões, tudo queimado. Fora as casas também, que ali perto foram queimadas, né? Casas, carros, tudo. Parece que é assim. Portugal está aqui, que ele é assim, né? Ele é um negócio comprido. Então o negócio está tudo assim. E tem morrido muitos bombeiros. Estão com muita dificuldade em certos lugares de acabar o fogo, principalmente em lugar montanhoso. Lugar mais montanhoso, né? Difícil acesso. Então, estão aprendendo a solidariedade entre eles, porque tem gente particular, não são bombeiros, com carros-pipa, outros com máquinas que tiram água, não sei de onde, estão todos trabalhando junto com os bombeiros, porque a coisa está tão ruim que só os bombeiros não é suficiente, e helicópteros também, colocando água para baixo. Tem um helicóptero agora que ele tem água lá dentro mesmo, não é aquele que pega balde, então jogando, mas jorra água mesmo, para ver se salva o resto. Então está havendo uma solidariedade, está havendo união dos outros países dali para com aquele país. E aquele país que está precisando dessa ajuda, ele está aprendendo que quando os outros precisar, ele vai ajudar também. Então está havendo, nessa catástrofe, está havendo uma união entre aqueles povos dali, daquela região, né? Como aconteceu, o que aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que houve uma solidariedade de todos, né? De fazer aquelas doações. O pior, não sei se lá fora acontece isso, o pior que acontece aqui é a enganação. Muitos se aproveitaram, pediram doações. Eu já observei, gente, na internet, tem gente se aproveitando, e aí muita gente não ajuda por isso, quando é de verdade, tem gente se aproveitando, coloca animais, dizendo que tem uma ONG e não tem, coloca crianças e dizendo para dar doação lá para Gaza. Como se não deixam nem entregar a mercadoria lá que levam para dar as doações? Como é que vai dar o dinheiro para eles? Para quê? Eles vão comprar o quê? Por acaso eles têm como comprar? Alguém vai dar o dinheiro do pessoal lá de Gaza? De olho. Teve um negócio desse que eu até botei lá um negócio escrito. Preste atenção quando colocarem cachorros. Eu vi uma vez, colocou um cachorro que eu já tinha visto, que é de um outro lugar, o cachorro, coitado, todo ruim, resgatando o cachorro.
mas não era daquilo que estava dizendo que era ONG. Então eles colocaram aquela foto, aquele vídeo, sei lá, e introduziram. Então fica de olho. Agora, tem uns aí, umas senhoras aí, colocando muitos cachorros. Você está vendo que realmente tem um monte de cachorros, né? Aí, eu, por exemplo, para fazer uma doação, eu teria que ir lá nesse lugar para ver. Para ver mesmo. Aí, agora, muita gente não está doando justamente por isso. Prestem atenção na maneira como eles pedem, prestem atenção, né? Porque agora a IA, né? Com a IA eles fazem qualquer coisa. Agora tem muita gente que não está conseguindo dinheiro para alimentar os animais por causa desses outros que fazem essas coisas falsas. Porque muita gente já descobriu isso e pega e acha que aquela pessoa também que é falso. Então vai lá, tem carro, vai lá conhecer. E bota na internet assim, ó, eu doei, eu sou fulano de tal, doei para ONG tal, que fica lá na rua tal, né, que fica lá e é a verdade. Pelo menos faça isso. Porque, ó, filma lá e bota depois na internet para a gente ver que é verdade. Para ajudar. Que muitos animais não tem como, todo mundo tem que estar sempre ajudando com alguma coisa. Senhores, deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Deixa eu ver. Sei lá. Acho que é só. Vamos agora aguardar, né? Aguardar os acontecimentos. E não reclamem. Não reclamem de Deus, nunca reclamem de Deus, porque vocês vão responder sobre isso. Porque algumas situações, algumas catástrofes também, nem todas, mas algumas, que é para acontecer mesmo, tá? Então não fiquem aí choramingando ou reclamando do que está acontecendo, tá? Umas é para acontecer e outras não é para acontecer, mas é tal coisa. Opa, só um momento aqui. Agradeçam sempre a Deus. Lembrem da guerra e vejam a situação daquelas pessoas que não podem tomar banho, ficam meses sem tomar banho. As mulheres, quando chegam naquele dia, ficam lavando naquela água já suja de sangue, porque não tem água, colocando pedaços de fazenda lá no lugar, né, da menstruação. Pouca comida. Em tendas, vem vento, temporal, chuva, fica tudo enlameado ali, né? No chão. Pessoas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam dinheiro, não existe nem mais os bancos, né? Que onde tinham dinheiro. Se a guerra acabar, eles não têm nem como provar. Nada, e o banco não tem nem dinheiro para devolver. E acabando a guerra, eles não têm onde morar, vão ter que continuar morando em tendas, está tudo quase destruído. Então não reclamem da vida. Vocês têm um lugar para morar, seja de vocês ou tenha que pagar aluguel, dê graças a Deus que você pode ainda pagar aluguel e não fique reclamando. Porque proprietário, é isso, é aquilo, tem que pagar aluguel. Vocês reclamam? Quando deveriam dar graças a Deus. Que eu não tenho dinheiro para fazer, eu comprar uma casa, mas graças a Deus tem proprietário, que eu posso pagar um aluguel, desde que ele não seja um aluguel também exorbitante. Também que tem muitos aí que também, francamente, né? Também
Cobram muito. Agradeçam a comida que come, porque queriam comer outra coisa. Lembre dos que estão passando fome. E graças a Deus que tem o arroz, feijão, a carne ou ovo. Ah, porque eu estou só comendo ovo. Então dê graças a Deus que você ainda tem ovo para comer e pode comprar o ovo. Não, as pessoas reclamam, e querem mais, Está se dando bem? Com a comidinha? Com o ovinho? Com o feijãozinho? Com a verdura? De vez em quando um legume? Ah, não, porque quer comer só carne? Carnívoro? Quer comer carne todo dia, mais de uma vez? Assim, mais um animal para ser morto, que não vai ter chance de evoluir? Que nós fomos animais antes de sermos seres humanos? Come peixe, que peixe, o peixe não sofre tanto. Come peixinho. Come castanha do Pará, castanha do caju, nozes, tem proteína. Lentilha, tem proteína. Milho tem proteína e energia. Pão de milho, espiga de milho, bolo de milho, ou fubá, né? Deixa eu ver. Fruta. Come 2, 3 frutas por dia, pronto. Também tem gente que come demais. Come demais, depois fica arrotando, depois começa, ai, tô ruim do meu estômago, tem diarreia no dia seguinte. Eita ferro. É ou não é? Aí vai alguém ali no lugar melhorado, aí pede um café, um pão na chapa, porque não pode comer, não vai ter dinheiro para comer uma coisa melhor, porque tem que regular o dinheiro. Aí ele olha para o outro que está tomando suco de laranja, um pedaço de torta, café com leite e mais não sei o que. Pois é, aí ele fala, pois é, lá. Aí diz que aquela pessoa é rica, é da classe média melhorada, mas ele fala que ela é rica. Ah lá, rico, ah, eu estou comendo isso aqui, ó. Você está comendo cafezinho com pão na chapa, muito gostoso por sinal, que eu adoro isso. E dê graças a Deus porque você não é mendigo e está comendo o pão com o café, porque é isso que você merece, porque Deus te deu essa situação. Deus te deu essa situação e deu uma situação diferente do outro, que está tomando o suco de laranja, porque aquela gente ali mereceu mais. E você só merece. Essa é a verdade, gente. E você só merece isso. Olha, se de repente ficasse rica, eu ia adorar sempre comer o pãozinho. É tão gostoso aquele pãozinho torradinho com a manteiguinha, né? A manteiguinha ou a margarina, mas a margarina faz mal, né? Então a manteiguinha, que não é a manteiga de quando eu era criança, ela está totalmente diferente, é uma porcaria, mas vai, tudo bem. E aquele cafezinho, ou um cafezinho picado, né? É tão gostoso, aquele cafezinho quentinho. Que agora café já está sendo de rico, né? Porque o café está caro pra caramba. Aumentou de novo, hein? Ele aumentou de novo. Então, a última vez que eu tive, virou um pacote por 35. Agora que eu fui, estava 37. Já aumentou de novo. Deve ser por causa da taxa. Taxa. É motivo, né? Para aumentar tudo, né? O negócio da taxa. Tá bom. Então, agradeça sempre. Conheci uma mendiga lá na Tijuca, uma velhinha. Ela dormia lá no chão. Eu não entendia na ocasião que ela dizia, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E eu dizia assim, meu Deus. Eu pensava naquela época,
A mulher está aí, uma mendiga, está dizendo que Deus é bom. Então, Deus era bom, porque apesar de ser mendiga, não faltava pessoas que davam coisas para ela comer, ou dinheiro para ela comprar coisas para comer. Um dia ela sumiu, não sei o que é que houve. E eu, infelizmente, eu ficava só olhando no caderno da mulher. Eu penso, mas por que eu não dava nada para a mulher, né? Que coisa. E ela me chamava tanta atenção. Sempre dizia isso. Quando ela passava por mim, ela dizia isso. Aquilo ali era um recado para mim, né? Que... E tinha outra mendiga. Essa era branca, magrinha. Tinha uma mendiga que era bem gorda, mas gorda pra caramba, era da raça negra. E ela também vivia lá no chão, ela gritava quando via um carro assim estacionar um pouco no passeio. Ela tinha trauma, ela gritava pra caramba. Nossa Senhora, horrível. E então, essa senhora, eu estou dando esse exemplo, essa senhora agradecia a Deus. O pouco que ela conseguia, mesmo dormindo na rua, ela agradecia. E outros reclamam que tem. E outros têm dinheiro, tem carro, tem isso e reclamam. Ah, porque o meu carro é muito antigo, é velho. Devia agradecer, porque o carro, apesar de ser velho, ainda funciona bem, mas está de olho. Está de olho no carro do vizinho. O vizinho tem um carro melhor, tem um carro do ano. E ele quer ter um carro igual, para mostrar status. O status que todas as pessoas têm que mostrar é o status do amor. Do amor com ele mesmo e do amor ao próximo, porque a gente tem que ter amor com a gente mesmo. Também, se a gente não tiver amor com a gente mesmo, a gente cuidar do nosso corpo, ir ao médico, né? Quando não é relaxar, dizer, deixa pra lá, eu estou sentindo isso. Não. O asseio também, né? E conhecimento espiritual e ter amor ao próximo, como Jesus ensinou. Lembra sempre, Jesus ensinou o quê? Amor ao próximo, como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você tem que amar, você tem que ter amor. Não pode ser egoísta, você tem amor por si, mas tem que ter amor pelo outro. O próximo é uma maneira de ser, porque você tem que ter amor até o que está distante. Uma catástrofe, se você puder mandar uma doação lá, através de um amigo, uma doação lá para um lugar que está tendo catástrofe, você pode mandar amor ao que está distante também. Se uma nave cair no teu quintal e um extraterrestre estiver ferido, você vai ter que ter amor por ele e ajudá-lo, né? Ajudar a curar, né? O ferimento que ele tiver. Não é ficar apavorado, nem prontamente ligar para as autoridades, isso depois, vai lá acudir, vai lá recolher. Então, é amor universal, amor pela humanidade, amor por todas as vidas que existem, não só aqui, que existe no universo, noutras galáxias, noutros planetas, noutras estrelas. E existem vidas que não moram em lugar nenhum, andam no ar. É ter amor por todos, por tudo que existe. É ter amor pelas vidas, pelas diferentes vidas que existem em todos os universos, em todas as dimensões, em todos os lugares. Amor pelas águas do mar, mas amor pelos seres que
habitam abaixo das águas, né? Amor pela superfície da terra e amor pelos que habitam no subsolo e mais além, os que estão no núcleo da terra. Os trevosos também temos que ter amor, entender que são uns infelizes, né? Que não sabem o que fazem, né? Amar os que voam, os pássaros, e amar o que não estamos vendo que está no ar. Amar toda a vegetação, todo tipo de vegetação e aquelas sementes ainda que não brotaram. Amar todos os animais, mesmo aqueles que nascem com deficiência, mesmo aqueles que nascem muito feinhos. Existe. Amar as pedras, os picos de pedra, pico papagaio, pão de açúcar, e amar o que está lá dentro dessas pedras. Tudo é vida. Amar a vida. Você se amando a si mesmo e amando aos outros, você está amando a vida. É vida que Deus faz, que o Criador faz. É o amor criando. Tudo de bom para vocês. Tchau.